pais, crianças, sejam bem-vindos a mais um culto da PIB Rochedo. Como que foi essa semana? Como que estão os preparativos para o Dia dos Pais? Espero que vocês possam ter um fim de semana abençoado com eles. Quem não tem o papai perto, que você possa fazer uma ligação e demonstrar o seu amor, o seu carinho pela vida dele. Amém? E você, Melissa, tudo bem? Como é que foi a semana? Foi ótima semana, bem perigosa a semana. É mesmo? O que você fez? Hoje, nessa semana, eu fiz muita tarefa. E você gosta de estudar? Gosto. Que bom, né? Pelo menos ela gosta de estudar. E você assistiu o último culto? Assisti. Assistiu? Você lembra do que falava? Sim, de João Batista. E o que você aprendeu com a tia Andressa, com a tia Emily? Aprendi que João Batista batizou Jesus e que ele era primo de Jesus. Isso mesmo, mas você espera só um pouquinho, porque tem gente me chamando ali, eu vou lá e já volto. Mas eu queria te pedir, Melissa, a mãe deixou esses bombons aqui, mas é para depois do culto infantil. Por favor, eu não quero que você coma agora, porque você não almoçou ainda. Promete? Prometo. Então tá, já volto. Tá. Eu queria tanto comer esse chocolate. Será que eu devo? Oi? Oi? Você tá com tanta vontade de comer chocolate? Eu quero. Ah, então come então. Mas eu não devo. Mas a sua mãe não tá nem aqui. Pode comer. Eu não Mas contar quando pra ela ninguém. voltar, ela vai perceber que eu comi. Não vai perceber não. Qualquer coisa você joga a coisa em cima. Esconde. Mas aí eu vou estar sendo desobediente. Vou estar mentindo. Não, pode mentir à vontade. Mas a Bíblia fala que não pode mentir. E também não pode pecar. Não, vai, come só um pedacinho, só um assim, tá muito bom. Tá, só um. Então tá, só um pedacinho. Só um, tá bom, só um. Aí, Cadê eu abrir? abre. Mas minha mãe vai ficar brava. Não vai não, qualquer coisa você come um pedaço e esconde aí. Eu acho que eu vou abrir. Mas ela vai saber. Não vai não. Qualquer... Tá bom, então vou abrir. Bem um pouquinho assim. Melissa, você vai comer o chocolate quando a mamãe pediu pra você não comer? Comi um pedacinho. Você não resistiu à tentação? Mas ele é tão gostoso. Ah, filha, ela não resistiu à tentação, mas hoje nós vamos descobrir como podemos fazer isso. Amém? Amém. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Beijo pra senhora que estiver. E esse é o tema do culto de hoje. Tentação. Sabe o que é tentação? Não. Tentação é quando você tem o desejo que nasce do seu coração de fazer algo, mas esse algo é algo ruim e que vai trazer consequências físicas, emocionais, espirituais principalmente. Sabia disso? Esse é o que nós vamos falar agora. Hoje nós viemos falar de quem? De Jesus? De Jesus e a tentação. João Batista faz algo muito importante com Jesus. Você lembra o que é? Batiza Jesus. Mas ele batiza nas águas. No batismo de arrependimento de pecado. E a simbologia é quando você desce as águas, você morre para o mundo e quando você volta, você é uma nova criatura. Você se torna filho de Deus. Não é isso? É.
Só que Jesus tinha pecado? Não. Então ele precisava desse batismo? Não. Ele não precisava. Contudo, ele queria obedecer ao Senhor. Ele queria fazer aquilo que o Senhor o enviou na terra para fazer, que é cumprir toda a lei e fazer com que todos os homens vissem ele como um exemplo a ser feito, a ser seguido. E hoje eu vou ler um texto para você. E conforme eu for lendo, eu vou te falando sobre essa situação que você passou aqui, que foi muito parecida com Jesus, tá? Mas antes, você sabia que quando Jesus foi batizado nas águas, o céu se abriu? Não. Não sabia, filha? Sabia. Sabia. Pois é, Jesus estava sendo batizado, o céu se abre, desce uma pomba, o Espírito Santo no formato de uma pomba, e uma voz do céu é audível, dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Observem que no batismo, o Senhor Deus diz ao seu filho: você é aquele que eu amo, você é aquele em que eu tenho prazer, você é o meu filho. E aí passou esse momento, o próprio Espírito Santo pega o Senhor Jesus e leva ele para um lugar. Você sabe que lugar é esse? O deserto. O deserto. O que tem de bom no deserto? Nada? Nada. Pois é, um lugar árido, quente, não tem água, tinham feras do campo, animais selvagens, escorpiões provavelmente, cobras, serpentes. E foi lá que o Espírito do Senhor colocou Jesus. Para quê? Para que ele pudesse jejuar por 40 dias. E ele ficou sem comer 40 dias. Já fez jejum? Não. Isso não é verdade. Já fiz? Já fez jejum e ela não gosta de fazer jejum. Não. Quando a gente faz jejum, normalmente é de algo que a gente gosta, que a gente se priva por amor ao Senhor. E o objetivo do jejum é fazer com que a nossa carne morra a nossa vontade de uma determinada coisa. Pode ser um jejum de comida, pode ser um jejum de parcial igual de Daniel, que ele comia só legumes, não comia carne. Pode ser um jejum de algo que você gosta muito de fazer, como por exemplo as redes sociais. Televisão, a gente já fez esse. Ficamos sem televisão 30 dias, sem meios de comunicação com WhatsApp, Facebook, Instagram. Para quê? Para que você possa estar sensível a ouvir a voz de Deus. Mas Jesus, ele tinha um propósito maior. Qual que era esse propósito? Poder nos ensinar a resistir às tentações. Então ele passa esses 40 dias no deserto. E aí ele teve o quê? Fome, ele ficou com fome. E ele recebe uma visita lá no deserto. Sério? Sério. De uma pessoa agradável? Normalmente visita a gente acha que é coisa boa, né? Trouxe comida? Não levou comida. Sabe quem foi visitar Jesus no deserto? Sabe quem? Vem cá, que eu vou te falar. Satanás. Satanás foi lá conversar com Jesus no deserto. Você tem medo de Satanás? Não devo ter medo. Não tema Satanás. E hoje você vai entender por quê. Para você entender essa parte, vamos à Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler para você. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para então ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, Satanás dizendo, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Eu acredito que Deus podia fazer isso. Jesus poderia fazer isso. E você acredita? Acredito. Ele tem todo o poder. Mas sabe o que Jesus fez? Ele resistiu ao diabo. Fala com a mãe. Resistiu. Fala aí em casa. Resistiu ao diabo.
E aí eles falam um versículo que está na Bíblia. Ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas Satanás não se deu por vencido. Ele queria fazer com que Jesus pecasse. E ele continuou tentando Jesus. E ele diz assim: então o diabo pegou Jesus e o transportou à cidade santa. Sabe qual é a cidade santa? Israel? Jerusalém, que fica em Israel. E o colocou sobre o pináculo do templo, lá onde ficava o templo, que foi construído na época de Salomão. E depois foi destruído e refeito, lá nesse templo. Então o diabo o transportou ao pináculo do templo e disse assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Mas olha como ele é audacioso. Já pensou Jesus se jogar lá embaixo? Vixe, seria a mesma coisa que falar para alguém: vai lá no 7º andar e pula. O que vocês acham que ia acontecer? Morrer? Cai durinho. Será? Morrer? A questão aqui é: a palavra de Deus realmente diz que anjos cuidam do Senhor Jesus e que isso está disponível para mim e para você. Sabia disso? Nós podemos orar e pedir que o Senhor acampe os anjos ao nosso redor, que o Senhor envie os seus anjos para nos ajudar com batalhas espirituais. Tudo isso é verdade. O problema de Satanás aqui é que ele quer levar Jesus a pecar. Ele, com a sua influência maligna, quer que Jesus venha a ceder à tentação e obedecê-lo. E aí Jesus diz assim: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí então, novamente, Satanás transportou o Senhor Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a glória que esse mundo tinha a oferecer. E Satanás disse: tudo isso eu te darei, se você, prostrado, me adorares. Sabe o que é prostrado? De joelhos. O que Satanás está falando agora para Jesus? Se ajoelha e reconheça que eu sou o Senhor de tudo isso. E aí Jesus ficou quieto? Não. Olha o que ele responde. Jesus responde assim: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a só ele a servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos do céu e o serviram. Pois é. Quantas vezes Jesus então aqui foi tentado? 3. 3 vezes. Será que a gente é capaz de resistir às tentações como Jesus foi? Sim. Sim, crianças. E Jesus vem nos mostrar justamente isso. Que eu, você, a Melissa, cada um de nós pode vir a ser tentado por Satanás. Quer ver eu te mostrar onde você é tentado na sua vida? E de que maneira? E por que isso acontece? Satanás não quer que as crianças cresçam saudáveis, bem e na presença do Senhor. Por quê? Porque hoje você é uma criança, mas amanhã pode ser uma pastora, um missionário, pode ser um apóstolo, pode ser uma pessoa que canta louvores ao Senhor e que com isso salva almas, pode ser uma professora na escola bíblica disseminando a palavra de Deus. Vocês são a geração que verão o Senhor voltando. E Ele precisa que vocês estejam fortes espiritualmente, alimentados, cheios da presença dEle e na presença deles. E Satanás quer fazer com que as crianças se percam ainda bebês.
ver, na Bíblia, quando foi que Satanás tentou matar Jesus? Quando ele era adulto ou quando ele era vulnerável, quando ele era criança? Quando ele não tinha nem nascido ainda. Ele ainda estava no ventre de Maria e Herodes já queria matá-lo. Mandou matar todos os meninos abaixo de 12 anos na época que Jesus nasceu. O diabo fazendo de novo. Sim, ele não é muito sábio. Ele sempre utiliza as mesmas estratégias. E se você conhece a Bíblia, você pode resistir a elas. Mas olha só como que ele faz hoje com você, aí em casa. Ele faz assim: conta uma mentira para sua mãe. Ela não vai nem ficar sabendo. Poxa, você quer tanto ir naquela festa? Fala que você vai num lugar e vai naquela festa. Aí você está lá na escola fazendo uma prova difícil. O coleguinha do lado fala assim: quer a resposta? Eu dou para você. Qual que é o nome disso? Cola. Cola parece ser inofensivo, mas é o quê? Pecado. Mentir é o quê? Pecado. Pegar o bombom quando a mamãe não autorizou é o quê? Pecado. Desobedecer pai e mãe é o quê? Pecado. Desobedecer a palavra do Senhor é uma transgressão da lei do Senhor. Então, ou seja, pecado. E quando você está longe do Senhor, quem que faz essa separação? O pecado. Tem um versículo que está escrito assim: o salário do pecado é a morte. Então, quando você peca, tem uma consequência. E essa morte, muitas vezes, não é uma morte física, é uma morte espiritual. Como aconteceu com Adão e Eva no livro de Gênesis. Por conta disso, todas as pessoas tornaram-se pecadoras. Aí, alguns adultos falam assim: ai, mas eu nasci sem pecado. Na verdade, não. E eu vou te explicar por quê. Quando você tem uma árvore, por exemplo, uma maçã, uma macieira, que fruto que ela dá? O cajueiro. Caju. A macieira da maçã, o cajueiro da caju, a mangueira da manga, a goiabeira da goiaba. Você dá o fruto daquilo que você é. Se nós somos descendentes de Adão, que pecou, logo a nossa natureza é como? Pecaminosa. Então, criança precisa de salvação, precisa de arrependimento de pecados e precisa da presença do Senhor. E aí, nós vamos ver assim: e agora? Como é que eu faço para conseguir, então, me redimir dos meus pecados? Buscando a presença daquele que é o próprio Senhor Jesus. E por isso que ele morre na cruz, para nos salvar, para nos resgatar. Quer ver um exemplo? Nós temos Adão e Eva no paraíso. E eles pecam. Quem que tentou Adão e Eva? Satanás. O próprio Satanás. E ele estava vestido como? Como ele estava transformado? Serpente. De serpente, num jardim. Agora a gente vê Jesus resistindo às tentações, usando a palavra de Deus para mostrar para Satanás de que ele é um novo Adão. Como assim um novo Adão? Quando Jesus, mais para frente, encontra um homem chamado Nicodemos, Nicodemos fala assim para ele: como nós podemos ter a vida eterna? Jesus diz assim: é necessário que a gente nasça, que você nasça de novo. E esse nascimento é a respeito do batismo, que é arrependimento de pecados. Justamente, é arrependimento de pecados. Então a gente pode vencer a tentação com a Bíblia, com Satanás? Sim. Tem na Bíblia, no livro de Efésios, a armadura de Deus. Uma dessas armaduras, uma dessas partes da armadura é a palavra, é o escudo. É o
o escudo, o cinto, o chinelo, o capacete, na verdade o cinto da verdade, não é? E a Couraça da justiça. couraça da justiça e a espada. É a Bíblia. Não literalmente a Bíblia, mas a palavra que está escrita. Perfeito, isso mesmo. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo, ele tem a capacidade de trazer à memória tudo aquilo que você leu. E no momento de tentação, ele consegue trazer esse versículo para você. O Espírito Santo é o próprio Deus morando dentro de você. Mas para que isso aconteça, você tem que se alimentar do quê? Da palavra de Deus, da Bíblia. Bom, tem alguma outra pergunta que você queira fazer, Melissa? Como Satanás sabe tanto da Bíblia? Porque Satanás foi criado pelo Senhor. Satanás era um anjo que se rebelou, que quis ser como Deus. E ao longo desses anos todos, você acredita que ele não fica perto da gente enquanto a gente está lendo a Bíblia? Já viu quando a gente quer ler a Bíblia, a gente fica com sono? Já. Quem que será que dá sono na gente? Satanás? Ele fica ali influenciando, ele fica ali fazendo com que você tenha cansaço, que não queira ler a Bíblia. Ele te influencia. Mas eu leio mesmo assim. Eu vou ler. Tem que ler. Lendo a Bíblia, você consegue garantir o quê? Que a sua alimentação espiritual permita que você cresça na palavra do Senhor. Mas ele nunca desiste de pegar você? Ele nunca desiste. Ele não cansa. O objetivo dele é matar, roubar e destruir. Ele veio aqui para fazer, esse é o propósito dele. Ele tem raiva do ser humano, porque o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus. Então, ele não quer que você fique bem, ele quer que você fique mal. Mas Senhor Jesus já o venceu na cruz. Lembra que em Gênesis Deus diz assim para Eva: da barriga de uma mulher nascerá aquele que pisará a cabeça de Satanás. Sim. Quem que é esse que pisa a cabeça? Jesus? Jesus. E ele nos resgata novamente, e aí nós nos tornamos filhos de Deus, aonde? Em que momento? Na cruz do Calvário. Naquele momento, através do ato de amor de Cristo, nós podemos nos considerar filhos de Deus, se aceitarmos o presente. Como? Através da confissão de pecados e do nosso batismo. Aí nós nos tornamos filhos de Deus. E você já se tornou filho de Deus? Quer fazer essa oração de entrega comigo hoje? Vamos declarar em voz alta que o Senhor Deus é o nosso Pai. Vamos fazer, Melissa? Vamos. Eu falo, você repete aqui Tá. e você repete aí em casa. Vamos lá? Vamos. Pai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu confesso eu os confesso meus pecados os meus pecados e peço e peço que o Senhor que o Senhor venha morar venha morar no meu coração. no meu coração. Me ajude Me ajude a resistir a resistir às tentações. às tentações. Como seu filho, Como seu filho, Jesus, Jesus, resistiu. resistiu. Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida a Ti a Ti e o reconheço e eu reconheço como meu Senhor como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, estou feliz porque você orou junto comigo essa tarde, essa manhã, essa noite, o horário que você está assistindo aí, confessando que o Senhor é o seu Senhor também. E que isso nos torna o que de Deus? Filhos dele. Filhos de Deus. Eu amei participar aqui desse culto junto com vocês, aprender um pouco mais sobre a palavra, ter você perto de mim. Amo quando você está aqui. E hoje, antes de terminar, a gente quer falar um pouco com os pais. Papai, você que está assistindo esse vídeo com seu filho ou depois, que eu espero que a criança chame você para assistir junto com ele. Nós desejamos a vocês um feliz Dia dos Pais. Que vocês possam ser os sacerdotes nos lares.
que vocês ensinem os seus filhos no caminho que devem andar, que vocês possam ser honrados por ele, porque o primeiro mandamento na Bíblia com promessa é honrar pai e Mãe, Mãe. para que seus dias sejam longos na terra. isso mesmo. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos desejar o quê? Feliz Dia dos Pais! Graça e paz, meu nome é Maria Elisa e eu vou ler um versículo da Bíblia para vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Beijo, fiquem com Deus.